Nós estamos numa série de palavras, começou domingo passado, provavelmente terminaremos semana que vem. E essa série chama Conhecendo a Plenitude de Deus. E não é possível conhecer a plenitude de Deus sem conhecer a Trindade, cada pessoa da Trindade, que Deus, nosso Deus, é um Deus triuno, amém? Eu queria pedir para os irmãos o seguinte, que a partir de agora ninguém mais saísse, ninguém mais conversasse. Nós tivemos todo o tempo, né, para irmos no banheiro, antes do culto, tudo. Nós vamos ficar mais uma horinha aqui, 1h30. Então é muito pouco, perto do que, né? Perto do dia inteiro. Então separe esse momento exclusivamente para Deus, para você ouvir a voz dele, amém? É o tempo que nós temos com Ele. Porque agora, apesar de eu estar falando, irmãos, eu vou estar meditando na palavra. Na palavra de quem? Deus, né? Então, é um momento que você... Então, por favor, não se levante, não saia, não se distraia. Amém? Alguns irmãos, se tiver sono, pode dormir à vontade. É porque na casa do Pai a gente dorme, né? É gostoso. Amém? Bom, queridos, semana passada nós falamos do Espírito Santo. Espírito de vida, Espírito de Cristo. O Espírito que habita em nós, que nos faz ter contato com a divindade de uma forma muito mais íntima. Jesus. Então, quem entendeu o que foi falado semana passada, ganhou essa semana um companheiro poderoso. A gente olhava para o Espírito Santo como uma força, como uma energia. Apesar de saber que o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa de Deus em nós, muitos viam assim como uma coisa meio etérea, meio, né, estranha. Mas, na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós. E ele veio em substituição à manifestação de Cristo em carne. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar alguém da minha parte, o Consolador. Ele, e com esse Espírito, com Jesus agora não mais perto de nós, não mais sobre nós, mas agora em nós, nós poderíamos agora ter intimidade com Deus de uma forma muito mais extraordinária. Antigamente os homens de Deus, mulheres de Deus, eles recebiam visitações do Espírito. O Espírito Santo já tinha essa pessoa na Trindade, né? Sempre a eternidade toda existiu. Mas ele vinha, quando ele vinha, as coisas aconteciam, e as pessoas ficavam poderosas, como Sansão e tal. Mas na plenitude dos tempos, Jesus veio, e ele veio preparar o caminho do Espírito Santo. E aí ele disse assim, eu vou para o Pai, e vou deixar um Consolador. Comparando, irmãos, não desprezando a presença de Jesus, foi tremendo, ele curou pessoas, tudo, mas o Espírito Santo veio para completar, porque Jesus tinha suas limitações físicas, ele não poderia estar em vários, ele poderia, mas ele mesmo se esvaziou dessa condição. Então ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, e agora nós temos Jesus agora em todo lugar, em todo tempo, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Por isso que você pode conversar com Ele, você pode recorrer a Ele. Eu confesso, queridos, que eu vou falar sobre o Pai hoje. E eu estava comentando até com a minha filha agora lá em cima na minha sala, e falei, Deus me deu tanta revelação, mas tanta revelação, que porque eu perguntei para o Espírito Santo, né, me revela, me fala as coisas que eu preciso falar do Pai, né? E ele começou a falar, e agora lascou, porque não é impossível
teria que ter uma série de 1 ano falando de tudo que ele me revelou. Mas, e é um desafio, porque, assim, se os irmãos olharem para o meu esboço, vou mostrar para você meu esboço. Dá? Não dá para dar tudo agora. Então eu não sei nem o que fazer para falar tudo que o Senhor me deu. Então por isso que agora estou aqui de joelhos, confiando que o Senhor vai fazer eu lembrar daqui do meio desse monte de coisa aqui, tudo que é necessário, tudo que é importante para que vocês fiquem sabendo agora. Amém? Na verdade, apesar de ser muita coisa, como eu mostrei aqui, muita coisa, né? É muito pouco. Já começou, né? Apesar de ser muita coisa em termos de quantidade e de qualidade, na verdade é pouco, porque o que acontece? Agora eu vou falar, obrigado querido, eu vou falar poucas coisas, só que eu vou falar poucas coisas de muitas maneiras. Por quê? Porque cada um, fala assim para o teu irmão assim, cada um de nós é diferente um do outro. Eu sou diferente de você. Então tem coisa que eu vou entender e tem coisa que você vai entender. Então eu vou falar poucas coisas, eu vou falar do Pai. Vou falar só isso, do Pai. Mas eu vou falar de várias formas, de várias coisas, porque como somos muitos, então vou falar de todos os lados que o Senhor me revelou e me revelar aqui. Porque eu estou aberto, eu continuo aberto. Então, logicamente baseado na palavra de Deus, sem fugir. Mas algumas coisas que eu vou falar aqui são assustadoras. Então, você espera eu terminar a conclusão para você não ficar aí achando que eu estou falando uma heresia, amém? Está gravado, depois se você quiser, está sendo gravado, depois se você quiser dar uma conferida lá para ver, é isso mesmo que ele falou, que absurdo, meu Deus. Né? Então, assim, eu prefiro entender muito de pouca coisa do que nada de muita coisa. Entendeu? Você quer entender o que eu falei aqui? Eu não. Eu prefiro entender muito de pouca coisa do que não entender nada de muita coisa. Então não vou falar de muita coisa, vou falar de muito pouca coisa aqui. Queria que nós lêssemos agora uma carta, um texto aqui, na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 4 e 5, não sei se está lá na mídia. Isso. Diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. O apóstolo Paulo aqui, antes de começar a dizer, eu queria falar uma coisa, que hoje eu não vou falar muito a palavra, talvez eu até fale, eu não sei, a palavra Pai. Porque na verdade, irmão, você sabe quem é o Pai? Você sabe, já ouviu falar aqui, quantos já ouviram alguma pregação sobre Pai aqui? Nosso Deus é um Deus? Tem Pai, Ele é Pai. Aquele que gera, tal, e assim por diante. Nos ama, nos protege. É o Pai. Agora, eu quero começar a abordar aqui, mais profundamente, aquilo que o Pai deseja. O que o Pai, nosso Deus Pai, anseia. Qual é o objetivo do Pai? Qual é a meta do Pai? Qual é o propósito de Ele nos chamar de filhos? Logicamente eu não vou conseguir falar
na totalidade, porque é muito infinito os propósitos de Deus, são inescrutáveis, como o apóstolo Paulo disse. Mas nós vamos aqui estar preocupados com o que ele gosta. Então você conversou com... Quem conversou com o teu irmão aí? Quem achou interessante ouvir o seu irmão falar que o pai dele gosta? Sua irmã falando. Então, queridos, mais importante do que você falar, Deus, não sei o que lá, se prostrar diante da presença, tal. Mais importante é você conhecer a vontade do Pai. Conhecendo a vontade do Pai, você tem condições de agradá-lo. Conhecendo a vontade do Pai, conhecendo quem Ele é, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, qual o propósito, você vai ser mais eficaz na tua abordagem de vida. E que eu quero, irmãos, que nós saímos daqui dessa forma, amém? Então você vê que o apóstolo Paulo aqui, ele está mandando uma mensagem para um discípulo dele, chamando de filho, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo comum graça e misericórdia da parte do Senhor Deus e Pai. E aí ele fala assim, por essa causa te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem. Ou seja, o apóstolo Paulo, dizendo assim, eu sou teu pai. E eu confio em você para você ordenar, para você colocar em ordem as coisas. Fala para o teu irmão assim, o pastor Haline recebeu uma incumbência do pai para colocar em ordem algumas coisas. Amém? Para colocar em ordem um edifício, nós precisamos colocar em ordem os fundamentos. Então nós vamos conversar aqui sobre fundamentos, irmãos. Eles são essenciais. Qual o fundamento da tua noção de paternidade? Qual o critério que você tem usado quando você olha para Deus? Quem que você tem visto? Um pai, como foi o teu pai aqui da terra? Um pai bebum? Ou um pai bonachão? Ou um pai trabalhador? Ou um pai vagal? Ou um pai que não buscava Deus? Ou um pai que não se importava com o teu bem-estar? Ou um pai que nunca declarou nada de coisa nenhuma, de forma nenhuma? Qual é a tua referência de pai? Porque, queridos, isso tem sido um problema. Porque nós vivemos num tempo onde muitos pais ou abandonaram literalmente o lar, ou abandonaram de fato, emocionalmente o lar. Então, e nós, irmãos, acabamos sofrendo mesmo, olha queridos, não estou falando aqui de salvação, não estou falando aqui de salvação ou perdição. Se você não entender essa palavra, você vai para o inferno. Nada disso, querido. O que eu quero, a intenção dessa palavra, é que você viva a paternidade de Deus de uma forma completa. E não somente viva de uma forma completa, mas você possa transferir esse espírito de paternidade, a qual clamamos Abba Pai, a qual esse espírito de paternidade, ou essa unção de paternidade, de uma forma poderosa. Então eu quero que você, nesse momento agora, não converse com ninguém. Nesse momento você ouça só o Espírito falando. Se você sentir um incômodo e sentir vontade de falar alguma coisa, de se levantar, saiba que você está sendo confrontado agora, na tua noção de paternidade. Porque eu tenho visto, Senhor, irmãos, pessoas sofrendo, uma vida cristã sofrida, uma vida cristã sofrível, um ministério levado na barrigada mesmo, levado no tranco da carne, porque depois de tantos anos falando de Pai, não perceberam, não receberam na sua mente, no seu coração, a revelação do que nós estamos dizendo. A Bíblia diz que Deus, Ele faz tudo
conforme aquilo que Ele é. Então, sempre assim, primeiro vem a semelhança. E Deus criou o homem, a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então a semelhança vem primeiro, depois vem a imagem. Então, fala assim, Deus criou o homem, a sua imagem. Então a imagem, queridos, é aquilo que é aparente, amém? A imagem é aquilo que aparece. Só que Deus, Ele não construiu só uma imagem. Ele não construiu a imagem do nada. Ele construiu todas as imagens, todas as coisas que existem, segundo a sua semelhança. O que é semelhança? É aquilo que Ele é, intrinsecamente, subjetivamente. Fala assim, subjetivamente. O que é subjetivo? É aquilo que está abaixo, aquilo que não aparece, aquilo que é fundamental. Nós vivemos uma vida que se preocupa com aquilo que está acima, na superfície, mas esquecemos aquilo que é fundamento, e o fundamento é a semelhança de Deus. E Deus, intrinsecamente, é Pai. Então, descobrir paternidade é essencial para o teu cristianismo, querido. Eu tenho visto pessoas, irmãos, abandonando, e depois voltando, depois abandonando de novo, depois voltando para Jesus, ficando mal, ficando bem, ficando mal, ficando bem, ficando mal, ficando bem. Por quê, irmãos? Porque elas são superficiais, não há fundamentos. Fala assim para o teu irmão, Deus te criou, a tua imagem, segundo a semelhança dEle. E o que é nascer de novo? É nascer de novo para a semelhança. É receber revelação da semelhança. Para que a imagem apareça. O problema é que nós invertimos, e Satanás fez isso, ele inverteu. Ele fez com que nós nos preocupássemos com as coisas e esquecêssemos o fundamento. Amém? E como que nós enxergamos a Deus? Pela fé. Pela fé. A fé, ela faz com que nós enxerguemos a Deus. Muitas pessoas têm confundido fé com confiança. Algumas pessoas acham que ter fé é confiar em Deus. Não, irmãos. Confiança é confiança. Fé é fé. A fé faz com que você enxergue a Deus. E aí, sabendo quem Ele é, você pode confiar. Por que algumas pessoas vivem sobressaltadas, vivem apavoradas, vivem pensando no futuro, vivem preocupadas com o futuro, vivem apreensivas com o futuro, porque querem ter confiança sem conhecer. Como que alguém pode ter confiança em alguém que não conhece? Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então a fé, ela revela quem Deus é. Fala assim, para eu descobrir Deus, eu preciso de fé. E aí com a fé, a minha confiança não vai acabar. Você sabendo quem Deus é, e Deus é Pai. Só que você tem que saber mesmo. Então, todas as vezes que você ficou, toda vez que nós ficamos ansiosos, preocupados, o que está acontecendo? Nós estamos tendo um problema seríssimo de relacionamento com o Pai. Eu falei no começo que o propósito de Deus, nós precisamos saber o propósito de Deus. Qual o propósito? Irmãos, eu quero que você nunca mais esqueça o que eu vou falar agora.
O propósito de Deus nesse planeta não é construir templos, o propósito de Deus não é formar organizações religiosas, o propósito de Deus não é formar coisas interessantes para os seres humanos. O propósito de Deus nesse planeta foi formar uma família de muitos filhos, todos parecidos com o seu Filho Jesus. Deus triuno agora faz uma coisa especial. A Trindade agora começa a acontecer um desdobramento da própria Trindade. Porque Deus, agora Jesus morre, tem seu lado ferido, e do seu lado ferido começa a sair sangue e água. Dessa remissão, de limpeza e de perdão, nasce a igreja. Há alguma coisa que não existia na Trindade, agora é inserida dentro da Trindade. Fala assim, pastor, mas a igreja entrou na Trindade? Não, queridos, nós entramos em Cristo, e Cristo está na Trindade. Nós somos o ramo. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, e quem estiver, e vocês são os... Então qual era a intenção de Deus? A intenção de Deus é o seguinte, era formar uma família, formar uma família. Pastor, não, eu sou servo, irmão, servo ele já tem, são os anjos, e são muito bons. Quando Deus quis criar servos, Ele fez os... Mas quando Ele decidiu ter filhos, Ele fez você, filho. Deus Pai está no seu trono, Jesus à destra, e o Espírito Santo tem o seu trono, e do seu coração, que é o trono de Deus, ele se manifesta. É isso mesmo? Igreja, vocês estão entendendo, igreja? A igreja está entendendo direitinho o que está sendo falado aqui? E ainda bem, ainda bem. Olha só, Hebreus 12:14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação. Irmãos, presta atenção, eu estou falando aqui de Deus, Pai, mas eu estou falando do que Ele gosta, tá bom? Então se prepare para ser confrontado. Porque a Bíblia é isso, a Bíblia é para nos mostrar, para trazer à tona quem nós somos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Deixa esse texto aí. Por muitos anos, presta atenção, isso é revelação poderosa. Querido. Se prepara. Por muitos anos, querido, o que eu pensei? Olha só. O texto, olhando assim, lendo assim, de qualquer forma, o que a gente imagina? Imagina, a gente tendo paz com os irmãos, paz com todos, e a santificação. O que a gente imaginava da santificação? Que santificação era o que? Era um processo de limpeza. Tudo bem, irmão, você pode encarar dessa forma, mas a palavra santo quer dizer separado para alguma coisa. Então, você tendo paz com os irmãos, e se santificando, aí o que vai acontecer? Aí você vai ver Deus. Só que tem um problema, querido. Tem um problema muito sério aqui. Ah, Jesus, como que eu explico? Ou me dá graça, Senhor. É muita coisa. Ninguém pode ver a Deus, irmãos. Ninguém pode ver a Deus
Ninguém pode ser santo sem ter visto Deus. Vou explicar por quê. Ninguém pode ser santo sem ter visto Deus. Por quê? O que é santo? Chega aqui, Márcio. Santo é isso. Márcio, eu estou agora te designando para ir sentar naquela cadeira e segurar aquela bolsa chique lá na sua mão. Então, isso é santo, porque eu fiz o quê? Eu designei ele para fazer uma coisa. Para ele ser designado, ele precisou me ouvir e me ver, sim ou não? Então, irmãos, presta atenção. Para alguém ser santo, ela precisa já ter visto Deus. Ou com os olhos da fé, ou ouvido, sabido. Então, ele está dizendo o que aí? Ele está dizendo o que aí? Se então você não vai buscando, procurando para ser santo, então, irmãos, primeiro, você é santo, você já é santo, você tem paz com todos, você anda em unidade, e se não for assim, presta atenção que eu vou falar agora, se não for assim, ninguém verá a Deus. Está entendendo? De novo. Você é santo. Por quê? Porque você viu a Deus. E como que você é santo? Você se separou das coisas comuns. Você se tornou agora alguém pacífico, homem e mulher de comunhão. E isto faz o quê? Manifesta Deus. De onde você tirou isso, pastor? Esse texto está dizendo isso. Mas você quer outro? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Presta atenção, calma. Deus, Ele é onipresente? Ele precisa de ter 2 ou 3 reunidos para estar em algum lugar? Então o que Ele está falando? Estar fisicamente? Não. Estar como? Vem aqui, Márcio, de novo. Márcio e Célio, vem aqui. Sobe aqui. Corre. Presta atenção, olha só. Aonde, irmãos, pergunta, onde Deus não está? Deus está em todo lugar, amém? Aliás, uma coisa que o diabo mais odeia é isso daí. Porque ele está em todo lugar, então ele está lascado sempre. Aliás, o diabo só é diabo por causa disso, porque Deus sabe que ele... Então se contrapõe a tudo que ele faz, que ele é. Então não é presença de estar assim, perto. Então o que ele está dizendo? Que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu ali estarei. Porque Deus, presta atenção, o poder de Deus se manifesta individualmente. Senhor, me ajuda, tal. Mas o ser dele, o ser amoroso, compassivo, misericordioso, perdoador, compreensivo, carinhoso, ajudador, tudo só se manifesta na comunhão. Aleluia. Então é o seguinte, seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, já somos santos, sem o qual ninguém verá a Deus. Um beijo aqui. Fala uma coisa para você, presta atenção que eu vou falar agora. Deus só se manifesta aqui na terra. Presta atenção, o poder, ele se manifesta de qualquer forma, através dos raios, dos trovões, dos vulcões, se manifesta através de milagres e coisas poderosas. O poder dele se manifesta assim, na individualidade solta. Agora, o ser dele, o que ele é, ser,
Só na comunhão. Isso faz o seguinte, diz o seguinte, faz a gente entender que todo o objetivo de todos os livros que foram escritos na Bíblia, de todas as manifestações de Deus, de tudo que Ele fez, do povo que Ele levantou, tudo isso se resume em só um propósito, que é o Pai aumentando a sua família e nos adotando como seus. E através dos filhos ele se. Então se. Quantos aqui tem filhos? Mais do que um filho aqui? Algum aqui já viu os filhos brigando? Qual o sentimento que um pai tem quando vê dois filhos brigando? Horrível. Por quê? Porque quando os filhos estão em comunhão, quão bom e quão suave é que os irmãos, por que são irmãos? Porque são filhos do mesmo? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é Deus que está falando. O que o pai gosta? O pai gosta que os filhos estejam em união. Fala para o teu irmão assim, santidade não é para ver Deus. Santidade é para quem viu a Deus e aí mostra o que Ele é. Santidade é gente que viu a Deus, viu pela fé, recebeu Deus e começou a concordar com as coisas que Deus pensa. O que é isso? Quer dizer, concordar com Deus pensa? É o processo do arrependimento. Mudança de mentalidade. Ou seja, mudando a mentalidade carnal, mudando a mentalidade humana para a mentalidade do Pai. Você começa a pensar agora como Ele, e agora você começa a manifestar quem Ele é. Quem está entendendo está sendo falado aqui? Fala para o teu irmão assim, Deus, Pai, não quer sua obra, não quer seu dinheiro, não quer sua inteligência, não quer esse monte de coisa que você quer fazer, essa quantidade absurda de coisas que você quer fazer. Deus só quer uma coisa. Ele quer o teu coração. Irmãos, diante de Deus, nós somos bebezinhos. Agora imagina uma mãe falar assim, e aí? Para um bebezinho. Para o André. E aí? Aí os R$2.000 que você falou. Você lavou meu carro hoje? Lavou meu carro, André? Sim? Não, ele nem sabe o que eu estou falando. O pai olha para o filho. E aí o que acontece, irmãos? Nós somos infantis. E qual o problema da pessoa infantil? O bebê, fala para o teu irmão assim, fala para as irmãs que estão aí perto assim, o bebê não gosta de você. Ele gosta da papinha que você dá para ele. E o que tem acontecido? As pessoas estão pedindo sempre a papinha para Deus. Por isso que os deuses modernos são femininos. Você sabe, queridos, que quando foi instituído Maria como co-redentora junto com Jesus, no começo, num concílio chamado Concílio de Éfeso. Depois você pesquisa isso.
Primeira vez que Maria foi chamada de corredentora, ou seja, aquela que ajuda na salvação, que participa da salvação, que promove a salvação do ser humano. Primeiro concílio da igreja romana de Éfeso, em Éfeso. Éfeso é a cidade onde estava o trono de uma divindade chamada Diana. Diana, como que era Diana? A estátua da Diana. A Diana era uma mulher, era uma cabeça de mulher, ela tinha cabeça de mulher, e o seu corpo era um monte de seios. Dizendo o quê? Dizendo que ela está para suprir, que é o papel da mulher. Suprir, alimentar, colocar, agasalhar, a parte física. Esse é o Deus que muitos adoram. O Deus que dá coisa para nós. Tem alguma coisa errada? Não, queridos, mas isso é raso. E a minha função é trazer vocês para mais metros para dentro do rio, amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Ele não simplesmente quer um povo que fique pedindo coisas para ele e ele dando. Ele gosta de dar, ele é papaizinho, mas ele quer, irmãos, que você vai crescendo com a mentalidade, com a consciência dele, para que você possa representá-lo em qualquer lugar do universo que você estiver, que você for mandado, o que for acontecer com você. Ele quer filhos, ele não quer servos. Tudo bem que você pode começar com perdido, depois salvo, depois servo, aquele processo todo, mas o Senhor está te chamando para estatura de varão perfeito. Estatura de varão perfeito não é alguém que é super poderoso, super sábio. Não, varão perfeito é aqueles que discerniram o corpo. Você entende? Na Santa Ceia acontece isso, né? A Santa Ceia é isso. Fala para o teu irmão assim, Santa Ceia não foi inventada para você comer pão e para você beber vinho. A ceia não é comer, a ceia é repartir. A ceia não é juízo, a ceia é justiça. Por que eu falo que? Porque é a justiça. O que é justiça? É justeza. Está tudo justinho, ou seja, estamos em comunhão com os nossos irmãos, estamos em comunhão com todos. Eu, quando era pequeno, tinha uma coisa, na hora que estava a Santa Ceia, a pastora Ayana faz parte dessa história também. A gente estava na igreja, de repente vinha o pastor e falava assim, examine-se o homem a si mesmo e coma. Quem comer indignamente estará comendo para a sua própria condenação. Isso está na Bíblia. Só que o que eu entendia? Eu falava, estou lascado. Porque eu estou ligado que eu fiz uns negócios errados essa semana. Então, se a igreja souber o que eu estou fazendo de errado, eles vão me mandar para o inferno. E se Deus ficar sabendo, Ele vai me mandar para o inferno. Então, o que eu vou fazer? O que eu decido? Como ou não como? Se eu não comer a ceia, tu não vai perceber que eu estou em pecado. E aí vão me condenar. E vão me mandar para o inferno. Se eu comer, Deus vai me condenar porque Ele sabe. Então, o que eu faço? Vou fazer o seguinte, eu minto para o povo e conto, porque eu não sei se eu vou morrer agora, então até lá a gente vai tentando resolver com Deus. E aquilo era um tormento. Eu morria de medo da Santa Ceia. Aí você fala assim, pastor, ainda bem que eu não, viu? Eu tomo a Santa Ceia numa boa. Porque eu tenho o direito de comer por causa da minha santidade. Você entendeu o que eu estou falando, irmãos? Isso aí é um relacionamento que não tem nada a ver com paternidade. Eu dou, como que é? Deus pode, entendeu? Aquela coisa. Deus pode, mas não quer. Eu quero,
mas não posso. Então agora eu vou convencer Deus dando coisas para Ele, fazendo obras, para que Ele possa querer aquilo que Ele pode. Quem está entendendo? E aí o que acontece? Eu vou lá e digo assim, eu dei um monte de coisa, eu dei dízimo esse mês, eu ajudei, abri uma célula, fiz isso, fiz aquilo, abracei o irmão, aí beleza, então eu posso. Eu comprei Deus, eu consegui agora, então agora eu posso dar uma mordida, eu posso comer agora. Eu posso agora comer o pão, porque eu tenho o direito de comer o pão. Deixa eu falar uma coisa para você, uma pessoa que acha que tem o direito de dar uma mordida em Jesus, acha que pode dar uma mordida em qualquer um. As pessoas que acham que têm o direito de dar uma mordida em Jesus, acham que têm o direito de comer. Porque têm o direito de fazer o que quiserem com as outras pessoas. E a palavra de Deus diz o seguinte, o único objetivo de Deus, o único objetivo do Pai, é a comunhão entre os seus filhos. Então, toda vez que você fica magoadinho, fala para o teu irmão assim, magoadinho, chateadinho, raivinha, ofendidinho. Toda vez que você fica chateado, cabreiro, se julgando superior, julgando, falando que não, que ele está errado, que você é melhor, você está dizendo que você tem o direito de arrancar um pedaço dele. Ora, se você tem o direito de arrancar um pedaço de Jesus, você tem o direito de arrancar um pedaço dele. Porque eu ganhei, aliás, essa postura de se sentir superior às pessoas que não são cristãs. Esses ímpios miseráveis, essas pessoas que não creem em Jesus, os ateus, esses caras, esses petistas, esses bolsonaristas e corintianistas. Aí nós nos achamos super inteligentes e falar assim que eu sou superior ao outro e porque eu sou iluminado. Tudo isso porque eu troquei. Eu paguei. Como é que o pessoal fala? Tô pagando. Tenho direito. E o pai? Fala para o teu irmão assim, Deus não quer ver o seu serviço. Ele quer ver o seu coração. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Que a coisa sempre, nunca parte da ordem para a natureza, mas da natureza para a ordem. Deixa eu explicar o que eu estou falando. O que é a ordem? A ordem é tudo quando as coisas vêm à tona. Quando tá tudo arrumadinho. Mas muitas vezes uma coisa, ela está muito bem arrumada. Ela é maravilhosa, só que ela não é vontade de Deus. E quando uma coisa é muito bem feita, muito competentemente feita, mas ela não é a vontade de Deus, ela é muito mais terrível do que uma pessoa fazer mal feito aquilo que é a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Você tem uma estrada que vai de Santo André a Moca. De Santo André a Moca. No meio tem São Caetano. Então é uma estrada maravilhosa, o carro que você pegou é um carro maravilhoso, gasolina cheia, o motorista é maravilhoso, e ele precisa ir até a Moca, de Santo André para Moca. Quando ele chega em São Caetano, ele dá uma distraída e começa a andar na direção oposta. Ele é eficaz, o carro é bom, tanque cheio, estrada boa.
ele está na direção certa, porque ele está nesse caminho entre São Caetano, entre Moca e Santo André, só que ele está no sentido oposto. Irmãos, cristão que não atenta para a paternidade de Deus, porque é isso que Ele quer. Esse é o sentido dele. Se você é o tipo da pessoa, querido, que não gosta, presta atenção, não gosta de conversar com pessoas. Você não gosta de estar com as pessoas. Você não gosta de ver as pessoas. Você não gosta de ficar junto com pessoas. Você não gosta de pessoas. Então você está distante de Deus muito. Por quê? Porque essa é a intenção dele. Essa é a intenção do Pai. Essa é a vontade do Pai. O Pai quer isso. Quem está entendendo? Pastor, e as pessoas que são tranqueira? Olha aqui para mim, minha equipe. Jesus, quando ele escolheu os 12, foi ele que escolheu, sim ou não? Ele sabia que tinha um diabo lá no meio? Como que você sabe que ele sabia? Porque ele falou, no meio de nós tem um diabo. Fala uma coisa para você. Toda equipe, presta atenção, toda equipe, em qualquer lugar que você for formar, de qualquer coisa que você for fazer, sempre vai ter um diabo. Por quê? Pastor, mas para que isso aí? Aí alguns começam a falar assim, faz que nem os discípulos. Quando ele falou isso, fala assim, mas quem é? Será que sou eu? Porque é o seguinte, querido, presta atenção. O que aconteceu? Ora, qual a intenção do Pai? A intenção do Pai é que nós sejamos amadurecidos, sejamos trabalhados, sejamos fortalecidos na comunhão, amém? Nos relacionamentos, amém? E aí, como que ele faz para que isso aconteça? Um diabo sempre está lá. O problema, pastor, mas quem será que é o diabo da minha equipe, pastor? E da sua, então? Então, o problema, queridos, é que esse diabo, ele é rotativo. De vez em quando é aquela irmã boazinha, de vez em quando é aquele irmão meio assim, e de vez em quando é você. Pastor, qual é a base bíblica? A base bíblica, isso aqui é uma base bíblica, que Jesus chegando para Pedro e falou assim, arreda, Satanás. Por isso que sou eu, será que é eu? Rapaz. O problema, querido, é que Judas foi um vacilão. Porque a batata quente caiu na mão dele, ao invés de ele passar, jogar fora, ele foi lá e comeu a batata quente. Mas pastor, para que esse diabo aí? Então esse diabo esse diabo que aparece aí muitas vezes no seu irmão, no seu discípulo, no seu companheiro de 12, no seu líder, em você mesmo, que é para você ver, para você ser testado e para você começar a investir a sua vida inteira na maturidade para saber lidar com essas coisas. Então vem lá, aí você fala assim, pastor, eu não vou mais ver rede social, porque lá eu vi coisa que eu não gosto. Então, irmão, você tem que ver coisa que você não gosta, porque aquilo coisa que você não gosta é para provar, é para te provar no quanto você está disposto a perdoar, no quanto você está disposto a manter a unidade à custa de tudo, porque Jesus derramou o seu sangue para que você vencesse todo
todo ressentimento. Então a fé não é para você se livrar do diabo, dos diabos que aparecem. A fé é para você olhar para o diabo e falar assim, esse irmão aqui é irmão, esse diabo vai sair dele em nome de Jesus. E para você reconhecer quando você é você, essa voz aqui não é de Deus. Oh, Senhor, me perdoa, acabei reproduzindo uma voz que não é minha, que é do Senhor, é do diabo. Diabo, arreda da minha vida. Diabo, arreda, sai dele, sai de mim. Para que tudo isso, pastor? Porque o Pai gosta. O Pai gosta. Está que nem um camarada que estava dentro de uma casa lá, estava orando, e aí estava um soquete de luz sem lâmpada, porque tinha queimado, e ele estava orando, de repente ele falou, aleluia, glória a Deus. Aí eu vi uma pessoa endemoniada lá, tal, começou, sai dela, sai em nome de Jesus, sai, enfiou o dedo no soquete, foi, sai dela e de mim também. Porque é engraçado que o demônio sempre é os outros, né? Sempre é os outros que estão errados. Sempre é os outros que são mala. Sempre é os outros, sempre é os outros. Então a fé não é para te livrar das más relações. A fé é para que você saiba o seu papel dentro das más relações. Como que você tem que ser. E teve outro dia que foi o Tomé, né? Espírito maligno de... Ah! Eu combinei isso aí com ele. Vamos lá. Outro dia foi o Tomé, endemoniado, lá com espírito de incredulidade. Na hora que Jesus fala assim, coloca, você está duvidando que eu sou Jesus? Então coloca a mão no meu lado aqui. O que ele tinha que ter feito? Não, Senhor, vou colocar a mão de novo. Mas ele foi lá. Mete o dedo mesmo, mete o dedo nos outros, mete. Saiba de uma coisa, que toda vez que você mete o dedo no seu irmão, você está metendo o dedo no corpo de Cristo. Toma cuidado com aquilo que você fala. Então, queridos, eu vou ler assim aqui só um pedacinho. O livro de Josué, versículo 1, capítulo 5. Depois eu conto o resto da história. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam dessa banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. O que acontece, queridos? Quando os cananeus, que eram os inimigos, era onde estava a terra que Deus tinha prometido, Josué ia entrar agora, Moisés tinha morrido, e agora Josué era o novo líder do povo. Quando eles foram entrar, abriu-se o rio Jordão. De uma forma sobrenatural. Simplesmente, imagina um rio abrir. Abriu, parou, ficou represado uma parte e ficou tudo seco. E eles atravessaram o rio. Quando os cananeus ficaram sabendo disso, que os filhos de Israel, os filhos, tinham atravessado,
que aconteceu com ele? Derreteu-lhes o coração. Quem não é filho, olha para quem é filho. Quem não é filho, olha para os filhos, e quando vê a obra que Deus fez na vida dos filhos, que o pai fez na vida dos filhos, o coração deles ficou derretido, ou seja, ficaram com medo. O que a falta de paternidade faz? Promove insegurança. Mas eu não vou falar muito do Josué. O que acontece é o seguinte. Se você continuar, anota aí, para depois você continuar a ler esse texto, que eu não vou me estender, senão não dá tempo. O que acontece? Josué entra na terra prometida, presta atenção no que eu vou falar. E ele faz o quê? Ele circuncida todos os filhos de Israel. Deixa eu explicar. Moisés saiu, tirou o povo do Egito. E começou uma caminhada de 40 anos. Moisés, irmãos, presta atenção. Ele foi criado por quem? Moisés foi criado pela filha do faraó. Ele recebia assessoria da irmã dele, Miriam, e da mãe dele. Mas ele não tinha contato com o quê? Ele não tinha contato com um pai. Quando Deus chama ele para libertar o povo, a primeira reação que ele teve, quando ele sente que ele era um senso de justiça, a primeira coisa que ele fez foi assassinar uma pessoa. Tomou a justiça pela mão. Totalmente desequilibrado emocionalmente. Aí ele passa 40 anos lá no deserto, e aí Deus chama ele agora de verdade para ele libertar. Qual é a reação dele? Não posso. Não sei falar. Insegurança. Deus insiste, ele acaba obedecendo, e ele prossegue. O que muita gente não presta atenção é que Moisés era casado. O que muita gente não presta atenção nessa história é que Moisés era casado e Moisés tinha filhos. E simplesmente Moisés faz o quê? Puxa o carro e vai fazer a obra de Deus. E vai fazer a obra de Deus. E vai fazer a obra de Deus. E enfrenta o faraó. E enfrenta tudo. E faz as coisas. E vem as pragas. E vem não sei o quê. E ele com Deus. E a sarça ardente. E não sei o quê. E ele com Deus. E aí ele pega o povo e sai no deserto. E abre o mar vermelho. E a família? Cadê? Teve um dia que o sogro dele, olha só, o Moisés está lá, fazendo a obra de Deus. Aí de repente quem aparece? O sogro dele. Falou, meu filho, você não sabia que você tem mulher, não? Ele, aquilo, irmãos, o espírito de paternidade não estava. Ele não era envolvido com isso. Irmãos, e o único caso na Bíblia inteira de uma mulher que circuncidou um menino foi o caso da mulher. Porque quem tinha que circuncidar, trazer o menino para a vida de ser um israelita, era o pai. O pai tinha que levar no sacerdote e no caso deles não tinha ainda sacerdote, ele mesmo seria o sacerdote do filho. E nem para circuncidar o próprio filho ele prestou. Isso aí, sabe o que é? Esses homens, banana, que não faz nada, que não procura nada, que não busca Deus, que não faz nada, e não cuida dos filhos, ou muitos que até fazem as coisas de Deus, mas não cuida da sua descendência. Porque apesar de eles terem filhos biológicos, eles não os adotaram no seu coração. Depois eu vou falar o que é isso. E aí a esposa dele foi lá e circuncida o próprio filho. Uma mulher circuncidando o próprio filho.
Ele era um homem muito fiel a Deus, querido. Presta atenção no que eu estou falando. Um homem muito fiel a Deus. Ele conhecia de Deus. Ele conhecia Deus como Deus dos exércitos. Senhor, Jeová Rafá, aquele Jeová Jirê, aquele que manda maná, que manda codornizes, que faz brotar água da pedra. É o Deus que dá as coisas para comer, que resolve, que cura as enfermidades. Mas Moisés tinha um problema muito sério. Ele não conhecia Deus, o Pai. Moisés morre, vem Josué. Josué tinha esposa, Josué tinha filhos, e a primeira coisa que Josué faz, vamos circuncidar todo. Aliás, irmãos, ninguém foi circuncidado até então. Todo aquele povo que estava guerreando, tomando posição, não tinha sido circuncidado. Irmão, circuncisão quer dizer pessoas que fizeram um pacto com Deus, como nação. Primeira coisa que Josué faz, circuncida todo mundo. E ele junta o povo todo e declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Recebestes o espírito de paternidade. Algumas pessoas têm filhos, mas não os adotaram. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O verdadeiro filho não é aquele que foi produzido por um espermatozoide ou por um óvulo. O verdadeiro filho é aquele que foi adotado, ou por pais que foram biológicos ou não. Porque filhos da adoção não existem. Porque a adoção não é uma pessoa, a adoção é um processo espiritual. Ou seja, não existe filhos adotados, existem filhos. Ou existe gente que não é filho. Pastor, e a adoção? A adoção é o processo que diz assim, todo pai, toda mãe tem que adotar o seu próprio filho. Pastor, o que você está falando? Não estou entendendo. Como assim? Nasceu de mim, não é adotado? Então, irmãos, como que você me explica uma pessoa ter um filho biológico e jogar no lixo? Como que você me explica uma pessoa ter um filho biológico e deixar na mão de vó? Como você explica uma pessoa ter um filho biológico e entregar para o orfanato? Como que você explica, então, irmãos? Explica por isso. Porque apesar da pessoa ter tido um filho biológico, ela não adotou. Conheci um pastor que tinha 3 filhos biológicos e 2 adotados. Ele diz assim, pastor, eu tenho um problema sério com meus filhos, com algum deles, porque estou tendo mais dificuldade. Estou tendo mais dificuldade de mostrar para os meus filhos biológicos que eles são adotados, do que mostrar para os meus filhos adotados que eles são adotados. Porque os filhos adotados, eles sabem que são adotados. E sabem que eu os adotei, porque eu quis. Agora os outros não têm certeza, porque eu fui obrigado, porque minha esposa engravidou. E de vez em quando ele fala assim, pai, você gosta mais deles. Não, eu gosto de você. Tira isso do coração, meu filho. Por quê? Eles estavam tendo um problema. Porque ele sabia que aqueles 2 não tinha desculpa. Eles estavam porque o pai quis. E os adotou no coração. Deixa eu falar aqui para você que está na minha equipe aqui na frente. Presta atenção que eu vou falar. Você tem que ser
mergulhado no espírito de adoção. Para que você possa tanto adotar os seus filhos biológicos, como adotar os seus filhos espirituais. Porque se você não adotar os seus filhos espirituais, você estará praticando uma obra. Você estará fazendo obras. E a obra, irmãos, toda obra carnal, humana, é diabólica. Obra carnal, humana, sem sentimento de paternidade, é satanismo. Se você não adota o seu discípulo, você está praticando religião. Se você não adota seu filho, você está sendo um pai. Você não está sendo pai, você está sendo qualquer outra coisa. Quem já ouviu a frase? Filho de verdade são aqueles... Mãe de verdade é aquela que cria, que cuida. Por quê? Ah, mas é biológico. Irmão, não interessa quem pariu. Interessa é quem adotou. O Senhor te convida para adotar Ele como pai. E o Senhor convida para você adotar esse irmão aí que está do seu lado como teu irmão. O Senhor te convida a adotar os seus discípulos como filhos. As irmãs mais velhas como mães. Os irmãos mais velhos como pais. As irmãs da mesma idade como irmãs. As mais novas como filhas. E um vai adotando o outro. E a família vai crescendo na graça e no conhecimento. E o Senhor vai reunindo aqueles que vão se formando. O que aconteceu na igreja primitiva? Eles receberam esse espírito de adoção. Eles não precisavam fazer força para as pessoas virem, porque as pessoas olhavam para eles e falavam assim, ah, tem um papai aqui. Papai está aqui. Quem está entendendo está sendo falado? E assim, irmãos, interessante que Moisés ele não conseguiu instalar o povo. Ele não conseguiu instalar, por quê? Porque na terra prometida, só alguém que é pai pode instalar filhos. Quantos concordam comigo que não basta gerar para ser pai? Tem que adotar. Fala para o teu irmão assim, não basta gerar. Não basta procriar. Porque procriar, irmão, qualquer rato procria. Romanos 9:8 diz assim. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. O termo assim, não é filho da carne. Pastor, eu peguei uns 12 lá para mim, escolhi pegar uns caras lá, e agora eles são agora 12. E eu chamo eles de filho. O termo assim, não basta chamar de filho. Tem que adotar. Quem está compreendendo o que é ser, o que o papai gosta? Quem está entendendo aqui que o pai gosta? A carne gera descendência, a adoção gera filhos. Pastor, como que você descobriu tudo isso? Eu descobri, irmãos, porque eu tenho visto os crentes vivendo na base dos resultados. Buscando resultados. Para quê? Para agradar o pai. Só que o pai não é agradado. Fala para o teu irmão assim, o pai não precisa ser agradado. O pai te ama, cabeção.
A questão não é se você vai ou não agradar o Pai. A questão é se você vai manifestá-lo para esse mundo órfão e bastardo. Fala para o teu irmão assim, abandone essa fase, cresça mais um pouco, saia do raso. Então nós temos que entender isso, querido. O apóstolo Paulo diz aqui, rogo-vos, pois, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos fazer uma pergunta. Vamos usar o final desse texto para perguntar. Qual é a perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Aí o texto responde lá. O que ele fala? Apresente vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Olha só, você pode entender o culto racional de duas formas. Apresentar o corpo e a mente em sacrifício, e apresentar o culto racional em sacrifício também. Pegar o seu culto racional. O que é o culto racional? É aquele que tem os elementos do comércio. Dou aqui, pego lá, devolvo lá, ele me dá, eu dou uma oração, 24 Ave Maria, 3 quartos, 60 orações, aí mais um pouco de situação, aí eu dou mais um pouco, oro mais um pouco, aí ele me dá um pouco de paz na minha família, aí eu dou mais um pouco para ele, e dou dinheiro, e faço aquilo lá, e vou no culto, vou na missa. E aí eu cumpro minhas obrigações, ele dá. Então assim, Deus está falando assim, entrega tudo isso, sacrifica tudo isso, porque isso não tem nada a ver, isso não dá, você tem que mudar de pensamento. Diz assim para o seu irmão, se você é filho, é filha, olha só, isso está em Romanos 8, 5 a 8. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para quê? Para as coisas mas os que são segundo o Espírito, para as coisas Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Irmão, fala assim para o teu irmão, paz. Fala assim, paz. Fecha os olhos e diz paz. Dá um abraço assim no seu irmão, assim, paz. Paz, paz, paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vou falar uma coisa, irmãos, olha o texto está dizendo aqui, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é que ele assim, não é que porque ele está na carne, Deus não vai falar assim, ó, você está na carne. Presta atenção no que eu estou falando. O cara está na carne, amém? Está fazendo obras, está achando que ele pode morder Jesus, ou morder o irmão. Então ele está dizendo assim, ó, você está na carne. Deus fala assim, você está na carne, hein? Você não pode me agradar. Não é isso. Não é isso. O texto está dizendo assim, aqueles que estão na carne não têm condições. Não têm condições de agradar a Deus. Não consegue agradar a Deus. Abandone o teu projeto, presta atenção, querido, abandone o teu projeto de agradar a Deus com obras, viu, irmão? Pastor, se eu abandonar, então não vou fazer mais nada. Vou fazer que nem as igrejas, que ninguém faz nada de coisa nenhuma. Não, irmãos, não é isso que eu estou dizendo.
Abandone o projeto de agradar a Deus com obras. E ponha outro projeto no lugar, de mudança de natureza. Porque se você mudar a tua natureza de escravo para filho, de carnal para espiritual, naturalmente as obras acontecerão. Você não precisa falar para jabuticabeira para ela dar jabuticaba. Ela dá jabuticaba. Se ela tiver tudo no tempo certo, né, plantada no lugar certo. Porque isso é importante também, estar no lugar certo, com as pessoas certas, com o alimento certo. O que Deus quer, irmãos, é que você não quer que você faça mais coisas. Ele quer que você seja mais como Ele. E como que você faz para ser mais como Ele? Para de brigar com seus irmãos. Para de brigar com a humanidade. Para de se ressentir com os outros, para de se sentir inferior, para de se sentir superior, pare de desconfiar de todos, pare de desconfiar do Pai. Troque a obra por relacionamento. Primeiro relacionamento. Pastor, eu tenho um bom relacionamento, mas você não tem obra? Estranho, hein? Mostre a tua fé pelas obras. Mas você mostra a tua fé. A tua fé, ela transborda de obras. O que você tem feito? Você tem buscado as obras e esquecido a fé. Buscado as obras antes da fé. Isso não é desculpa para não ter obras. As obras, elas são o termômetro da tua fé. Se elas não estão acontecendo naturalmente, a tua fé é furada, você é um religioso, uma religiosa. Mas é da natureza para a ordem, da imagem, da semelhança para a imagem. Fala assim, põe a mão na cabeça e diz assim, eu preciso ter a minha mente e o meu coração transformados. É muita coisa, não dá para falar tudo. Eu quero terminar com uma história e um texto. Queria fazer uma pergunta para os irmãos. Por que dos 10 leprosos que foram curados, eu já falei isso aqui com vocês, dos 10 leprosos, um só voltou para agradecer a Jesus? Dos 10 leprosos, um só voltou. Porque dos 10, presta atenção, dos 10, um só priorizava relacionamento. Porque dos 10, um só se preocupava com isso que eu estou falando aqui nessa pregação. Os 9, fala para o teu irmão assim, os 9 foram curados da lepra da carne. Da carne. Mas a alma, muitos têm buscado a igreja, muitos têm ido nas igrejas de milagre e buscado nas alianças de milagre, não há problema nenhum, o seu milagre está aí, Jesus, nosso Deus é um Deus de cura. Mas antes, uma coisa é você ir buscar o milagre, receber o milagre e buscar o dono do milagre para ter relacionamento. Outra coisa é você buscar o milagre, receber o milagre e ter um novo projeto,
ir atrás de mais outro milagre, e depois de mais outro milagre, e depois de mais outro milagre. Uma coisa é uma criança amar o peito da mãe e o leitinho da mãe. Outra coisa, essa criança está com 18, 20, 30, 40 anos e continuar querendo o peito. Porque se você é uma pessoa que está numa igreja cristã há mais de 2 anos, 3 anos, 4 anos, e continua saindo da igreja porque ficou chateadinho com uma coisa que você ouviu de alguém, com alguém que o diabo estava te provando na tua comunhão, e você estava esperando a troca, então é um sinal que você é criança. Que aquele que anda na carne não pode. Irmãos, precisamos ser curados na carne. Mas a lepra principal é dos relacionamentos. Se você é uma pessoa que constantemente fica chateada com os outros, constantemente está ofendida, você tem um problema de paternidade monstruoso, e você precisa prostrar aos pés do Senhor e pedir cura. Porque olha só, 1 Coríntios 11 diz, Gálatas 4:1 diz assim: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Olha isso. Fala assim: eu sou herdeiro, mas se eu for menino, eu tenho uma vida de escravo. Quem está entendendo o que está sendo falado? Pois que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Fala para o teu irmão assim: você é senhor de tudo, daquilo que Deus te conquistou. Não haja como menino, porque sendo menino, você é escravo, ou você vive como escravo. Como eu disse aqui, a minha intenção, querido, minha preocupação não é você... Minha preocupação não é se você vai ser salvo ou não, porque a salvação é uma outra pregação. Eu estou falando aqui, irmãos, de qualidade de vida. Estou falando de qualidade de vida. A intenção do Pai é se manifestar na unidade da igreja. E se você tem um pensamento de causa e efeito, se você acredita em vive assim, trocando com Deus, vivendo que nem macumbeiro. Porque macumbeiro é assim, né? Vai lá na encruzilhada, leva um frango, leva um negócio, tal, e troca. E dá coisas para poder receber. Então, infelizmente, você não entendeu nada de paternidade. Você sabe, irmãos, nós precisamos ser especialistas em comunhão. Vou falar de novo, tá? Vou falar de novo. Fala para o teu irmão assim, da direita. Nós precisamos ser especialistas em comunhão. Ah, pastor, por que o meu casamento... Então, seu casamento está ruim, porque você não é especialista em comunhão. Porque não está conseguindo ganhar os seus filhos, então, porque você tem problema de comunhão. Por que você não está conseguindo? Porque vive em guerra com todo mundo. Por que você não está ganhando a tua firma? Por que você não está ganhando a tua escola? Irmão querido, porque você se aplicou em ser um bom crente.
que faz tudo direitinho. Moisés era bom. Pensa num cabra bom de serviço. Moisés era bom de serviço, mas era péssimo em relacionamento. Péssimo em relacionamento com a sua esposa, com filhos, com sogro, com todo mundo. E com o povo. Apesar da Bíblia falar que ele era um homem manso, porque ele, depois que conheceu Deus, ele viu que não adianta ficar brigando. Mas era uma pessoa que não sabia, não era temperado. Bom de trampo. Fiel, viu? Pensa num cara fiel. Entrou na Bíblia como um dos pais da fé. Escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Deus deu revelação para ele do passado. E de quem é o povo? Quem somos nós? Nós somos hoje frutos das revelações que Deus deu para ele. Só que ele tinha um problema sério. Mau relacionamento. Não pôde entrar na terra prometida. Não pôde receber as promessas que tinham sido feitas. Só gente, quando eu falo promessas, é as coisas que Deus tem reservado para a sua vida. Somente aqueles que discernem o corpo. Portanto, comam e bebam. Mas não comam sem discernir o corpo. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come para a sua própria condenação. Por que vai ser condenado? Porque é condenação. A condenação por quê? Porque está fora do corpo. Porque a salvação é no corpo. A salvação está no corpo. O que nós vemos hoje, queridos? Uma igreja feminilizada. Feminilizada. Você sabia, irmãs, deixa eu falar uma coisa, todas as líderes e irmãs que estão aqui. Você sabia, queridas irmãs, que para você discipular uma irmã, uma discípula filha, você tem que ter espírito de paternidade? Você tem que ter unção de paternidade? Porque se você só tiver unção de maternidade, sabe o que você vai fazer? Vai ficar dando chazinho. Você vai ficar dando abracinho, beijinho. E muitas vezes a pessoa precisa receber a palavra do Pai. A palavra que esclarece, a palavra que acalma, a palavra que de sabedoria, a palavra que deixa com segurança, que enche de fé, que traz confiança. Uma mulher que deseja ser conselheira precisa adquirir o espírito de paternidade. Paternidade não tem nada a ver com sexo. Paternidade é uma unção especial, vinda do Pai. E o pior de tudo, alguns homens não têm nem comportamento de pai e nem unção de pai. Vira e mexe, dá um chilique, vira e mexe, fazem coisas, sai fora, diz, vai lá, resolve você lá, faz você lá, paga você lá, briga você lá, viu, irmã? Está tendo um problema sério no nosso país, então nós estamos convocando a igreja para orar, e vinha só as irmãs, porque mulher, o que a mulher faz? Mulher, ela assume mesmo, tem alguma coisa para fazer, ela vai e resolve, porque ela tem senso de responsabilidade. E os caras, e os sacerdotes, tudo lá. Vai você lá. Se ela falar, hoje eu não vou na igreja. Então tá bom. Vamos ficar aqui mesmo. Porque, não quer não? Não quer não? Então. A segurança de uma família, a segurança de um ministério, está na paternidade. Espírito de paternidade. Quem quer receber essa unção, vem aqui à frente.